Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 83. 82. Já estamos ficando confusos, rumo ao 100. Rumo ao 100º programa. Bora fazer um 100º programa especial? Eu acho válido. Uma live. Uma live é uma boa. Né? Seguinte, hoje tem muita coisa pra falar. Tem, porque voltou Brasileirão, Premier League ainda tá rolando. O segundo campeonato mais importante do planeta. É verdade. O primeiro é a Série C que o Remo tá jogando e o Paysandu também. Exatamente. Mas a gente vai começar falando da Premier League. Premier League, né? Tá na reta final. E o Arsenal doido pra entregar. Rapaz, tá, né? É porque assim, virtualmente o City pode ser o líder. O City, pra ser campeão, só depende dele. Porque tem Arsenal e City, né? Porque ele tá com 4 pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos. Exato. Ganhando esse jogo a menos, ele vai ficar literalmente a 1 ponto. E tem um confronto direto no Etihad Stadium, né? Na casa do City. Então, assim, ganhando esses jogos, ele é o líder. Exato. E mais uma vez, o Arsenal de cavalo paraguaio. Não seria... Eu Não seria a diria primeira vez, né? que o Arsenal é o Botafogo inglês. Não. Botafogo tem menos título. o Arsenal ainda tem título relevante nesse século. Seguinte, vamos lá. Aston Villa ganha do Newcastle, né? O Newcastle não era nem esperado, numa né? crescente boa, né? O Aston Villa também vem numa crescente boa, né? O Aston Villa literalmente saiu lá de baixo e está agora em 6º lugar, brigando por uma vaga na Europa League. Já saiu daquela corrida do rato, né? Do tanto que ele vem com 5 jogos, um empate e 4 vitórias, né? Então, assim, boa. Vem crescendo bem. E aí ganha de 3-0 do Newcastle em casa. Que perde o terceiro colocação pro Manchester, né? O United ganha nessa rodada. Ganha do Nottingham Forest. E aí o Chelsea continua naquela... Já tá, tipo, como é que eu posso dizer? Um marasmo. Não, uma constante sem variações. Ou ganha um empate, ou perde um empate, ou perde um empate, né? É a variação do Chelsea no máximo é isso. Vitória, ele tá alérgico. Aí perde pro Brighton, né? E vai pra 11º colocado. Eu acho que sonhar até com a Europa League é problemático. Aí o Everton perde em casa pro Fulham, né? O Fulham também vem numa fase boa. O Everton, eu acho que não escapa nessa, mas ele tá ali fora da zona, o primeiro colocado fora da zona. Southampton, acho que entregou os pontos, já não tem... Assim, já tá... 4 pontos, né? Ainda dá, esse que é o problema. Mas o negócio é que o time do Southampton é muito ruim. É bastante ruim. E aí o Crystal Palace ganha 2-0 e meio que dá uma afastada aí, já tá em 12º com 36 pontos, a 9 pontos da zona de rebaixamento. Então, assim, acho que vai se candidatando a ficar na Premier League de fato agora. Assim como o Wolverhampton, que vai pra 34 pontos e ganha do Brentford 2-0. O Brentford que é um dos destaques da temporada, mas deu uma caída nessa reta final, né? Mas aí tá em 9º, tipo, ele tava brigando mais pela metade de cima da tabela. A gente fala aqui que esses times pequenos aí surpreendem, mas também ao longo da temporada, às vezes desgasta, não tem elenco pra girar, né? Mas o Brentford ainda permanece como uma das surpresas dessa Premier League, com certeza. E o Tottenham perde em casa pro Bournemouth, que era um candidatíssimo a rebaixamento, né? Chegou a ser lanterna do campeonato. E aí agora tá com 33 pontos, fica a 6 da zona de rebaixamento. E foi um jogo bem emocionante, assim, que o Tottenham empata no final e faz aquela pressão que na Inglaterra é legal de ver os jogos, né? Porque o time tá perdendo, quando empata no final ele vai pra cima. Sim. Mas num contra-ataque, acho que não foi o Anthony, é um jogador lá, eu sei quem é, mas não lembro o nome dele de fato, que faz o terceiro e garante a vitória do Bournemouth. City atropela o Leicester em casa e fica literalmente 4 pontos do Arsenal, mas a gente já comentou sobre isso aqui. Sim, e o 4 pontos alcança o recorde do Salah, né? 32 gols. E vai passar com certeza. Com certeza. Né? E o West Ham empata com o Arsenal, travando assim a vantagem, fazendo a vantagem do Arsenal diminuir. Mas aconteceu exatamente o que aconteceu no jogo do Liverpool com o Arsenal. Jogou o primeiro tempo avassalador e no segundo tempo, na hora que ele tenta sentar a vantagem, ele não consegue se defender. O que eu vi uma estatística... E o Saka ainda perdeu um pênalti. Interessante, que é a primeira vez na história do Arsenal que ele perde 2 jogos seguidos abrindo vantagem de 2 gols. Não deixa de ganhar no caso, né? Que ele perde a vantagem no caso, de 2 gols de diferença. E cara, com o Liverpool, é aceitável, entre aspas, a gente falou desse jogo aqui, porque é um time que, apesar de estar numa má situação ainda, tem jogadores, bom, né? Tem elenco, tem técnico. Agora, pro West Ham não dá. Você disputando um campeonato que você tinha uma vantagem tão grande, você podia já ter matado, permitir que o outro time só dependa dele mesmo. E o West Ham tinha 28 pontos, brincando ali com estar na zona de rebaixamento nessa rodada. Consegue a vitória, vai pra 15º. Não, o West Ham empatou, né? Consegue o empate, né? Tava com 30 pontos, aí mesmo assim ele podia, né? Se o Nottingham Forest e o Everton tivessem vencidos,
ele poderia estar na zona de rebaixamento. Sim. Mas aí o West Ham consegue arrancar um empate, vai pra 31, ficaria a 4 pontos da zona. E o Arsenal ficar a 4 pontos do vice-líder, mesmo e com um jogo a menos e ainda tem um confronto direto. Exatamente. E aí, fechando a rodada, porque a gente tá gravando na segunda, então ainda não rolou o último jogo dessa rodada. Tem o Nottingham Forest 0, o Manchester United 2. O Manchester que tá seguindo num projeto aí pra voltar pra Champions, né? Teve um jogo bem ruinzinho pela Europa League com o Sevilha. E aí ele ganha o Nottingham Forest, deixa o Nottingham Forest ainda na boca da zona de rebaixamento, reassume a terceira colocação e mantém esse projeto de ir direto para a Champions League no ano que vem, que é o que o Ten Hag quer fazer neste momento. É o que ele pode, é o máximo que ele pode chegar e também o título da Europa League, né? Sim. Mas assim, o Sevilha é o papa títulos da Europa League, né? É o o Sevilha é o Real Madrid da Europa League. É, ele é o pai da Europa League, né, cara? Não tem como. É o time que mais venceu a competição. O Manchester United já perdeu uma final pro Sevilha da Europa League, inclusive. Sim. E vai ser desclassificado agora também. Sim. Por esse joguinho, meu Deus do céu. Fechando a rodada, né? Temos Leeds e Liverpool nessa segunda-feira, 4 da tarde. Um jogo que, se o Liverpool perder, já pode dar adeus a qualquer coisa. O Leeds fugindo ali tentando fugir da zona de rebaixamento. E o Liverpool tá com literalmente 5 pontos do Brighton, que é o 7º. Com o mesmo número de jogos, né? Mas só que ele tem 2 jogos a menos do que Tottenham e Aston Villa, mas os dois estão com 50 e 53. Então, assim, o Liverpool ganha, teoricamente, se ganhar, vai pra 47, né? E vai ficar com o jogo a menos do Aston Villa e do Tottenham, então ele vai poder ir até 50, mas mesmo assim o Tottenham tem 53. Só que a posição número 7 dá a vaga à Conference League. É verdade. Né? Aí tu imagina o Liverpoolzão da massa jogando Conference League ano que vem? Liverpool e Roma, né? Nem a Roma não, tá Roma mais. também. A Roma foi campeã da Europa League, da Conference League. Aí tá na UEFA. Tá na Europa League. E ela tá em terceiro ou quarto do campeonato italiano. né? E vai direto pra... Europa. Não, é pra Champions. Quarto do italiano é Champions? Acho Não, que terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Terceiro é pré-Champions, na verdade, né? Tá. Primeiro e segundo é direto. E aí fica assim o inglesão, faltando apenas 7 rodadas, basicamente, né? Porque o líder tem 31 jogos, então falta 7 rodadas. Para essa reta final vai ser interessante ver Arsenal e City. Acho, e assim, regularidade, eu acho que o City tem mais do que o Arsenal, e eu acho que fica aquela minha desde o início que o Arsenal não ganharia essa... É verdade. Desde o início, quando o Arsenal disparou ali, o Danilo já falava, não vai durar. Exatamente, mas tá durando. Mais do que a gente imaginava. E aí a gente vai falar agora do Campeonato Paraense, as quartas de finais, como ficaram. O Remo pega o Caeté em casa. No Mangueirão, mas era mano do Caeté que vendeu o mano, né, pra tentar arrecadar uma graninha. Os dois clubes que encararam o Remo e Paysandu mudaram o mando de campo Mangueirão pra pegar essa bilheteria. E a Tuna, se não me engano, mudou o horário, né, porque no primeiro momento tava marcado 10 horas da manhã, Porque né? no Souza não tem iluminação, então geralmente os jogos são pela parte da manhã. Mas aí tava precisando de uma graninha, né? Então, e o Mangueirão tem dado bom público, né? Mesmo quando só enche um lado, que nem foi o jogo do Remo e Caeté. E foram 2 placares parecidos, mas 2 jogos muito diferentes. Muito diferentes, porque literalmente o Paysandu destruiu a Tuna, fez 4-0. Cara, quando tava 3-0 eu já tava com pena da Tuna, assim, no jogo. Não, mas da Tuna não tem que ter pena. Faz sentido. Né? Mas assim, a Tuna não apresentou um futebol. A Tuna, na verdade, no início parecia que ela queria jogar, mas perdia uma bola, tava jogando pra cima, não tinha reposição. Não tinha quem combater o jogador do Paysandu. O Paysandu chegava muito fácil no ataque, gol. Tanto que tava vendo assim, notificando, gol. Pera aí. Um atrás do outro. E aí o Paysandu domina a Tuna, dificilmente reverte esse placar. A Tuna não tem time, não tem elenco pra reverter. O mando de campo do Paysandu, a torcida vai encher. Inclusive o Paysandu quer levar pra Curuzu esse jogo, não sei se vai ser, mas teoricamente tá marcado pra Curuzu já nessa quarta-feira. Se fosse o Paysandu levar pra Curuzu, cara, porque tipo, o gasto do Mangueirão é muito grande, o gasto do Mangueirão é pra repar, pra jogo grande na Série C. Pra fazer festival de música eletrônica. Chamar, sei lá... Que vai ter agora. Vai ter Thiaguinho, né, vai ter... Esqueci quem é do sertanejo. Little Thiago. Como é? O nome do show é... Tardezinha. Little Afternoon. Little Afternoon. Mas o Paysandu, ele chega melhor no segundo jogo da quarta de final, porque o Remo entra com um time, não é nem misto, o Remo entra com um time reserva, poupando todo mundo que jogou contra o Corinthians. Literalmente é só o Vinícius que não gosta de deixar de jogar. É só pra ele não ir pra Câmara dos Vereadores que ele vai. Provavelmente é só pra dar o ponto facultativo dele e falar, olha, eu vou estar ocupado trabalhando. E aí ele... Porque lá ele não trabalha. Não. Começa com o time reserva, toma o primeiro gol do Caeté, empata, vira o jogo. Gotinho, tem uma foto muito boa pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um minutinho. Continua falando aí. Eu já sei o que ele vai buscar. E aí o que acontece? O Remo faz a virada
E ele perde a oportunidade, porque todos os momentos em que o Remo fez gol, ele tava pressionando. E aí ele toma um empate, aí dá aquela murchada, o Marcelo Cabo começa a fazer umas mudanças, e aí o Remo de fato fica melhor que o Caeté na partida. Olha, o jogo estava tão interessante, assim, de se ver, que o cara vai pro estádio. Eu acho que tomara que eu consiga mostrar pra vocês aqui, ó. Senão ele vai dar um zoom aí na edição e foda-se. Mas o cara tava mexendo no celular e nesse momento eu mandei um áudio pra ele e falei assim: tu vai pro estádio pra ver o jogo, filha da puta, larga o celular. Ele mandou o áudio. Posso botar o áudio aqui? Pode. Larga o celular, filha da puta, tu tá no estádio vendo o jogo, caralho! O cara vai pra porra do estádio pra ficar no celular, cara. Cara, mas agora que eu voltei a estádio com frequência, uma coisa que eu vou adquirir é um radinho de pilha. Porque sai o gol, aí às vezes eu não presto. Eu tô na jogada, eu não vi direito que fez o gol. Aí meu avô fica: quem fez o gol? Porra, mas aí é burrice tua. Não, mas aí não. Você tem que saber os jogadores do time que você tá indo acompanhar. Eu vejo o número na costa do cara. Não, mas aí tu é cego? Sou. Cadê teu óculos? Aqui. Mas e o de grau? Tá ali. Pois é, tu não tava com o de grau no jogo? Porra. Então pronto, porra. Vai fazer uma nova avaliação que tem alguma coisa errada. Mas o radinho de pilha ele é necessário no estádio. E aí eu não consigo entender ficar mais uma vez na minha indignação com relação ao Jean Silva aqui. Eu não consigo entender como que o Remo joga com o time reserva e ele não entra, ele entra no segundo tempo. Porque o que ele jogou, acho que 15, 20 minutos, ele jogou muito mais do que o Diego Tavares que tava no lugar dele. Mas o Diego Tavares a gente já disse aqui que deve ter algum relacionamento sério com o Marcelo Cabo. Deve ter alguém sob mira de uma arma, refém, porque chantagem. Não é possível o Diego Tavares ainda no time reserva jogar e o Jean Silva não jogar. É pra manter certas tradições do Remo, né? Que mesmo Agora, o Remo jogando direitinho, ainda tem mais peças que fica. Não é possível. Agora sim, Rogério, pelo amor de Deus, né? Nossa, não. Rogério não. Agora sim, tu acompanhou o jogo do estádio, eu acompanhei o jogo pela TV Cultura. Certo. Não é uma crítica, eu não lembro o nome da moça que estava fazendo os comentários do jogo, mas que comentários horríveis e sem sentidos que ela fez em algumas vezes. Teve lance assim: o jogador do Remo chegou e finalizou errado. Aí, fulana de tal, ela, então. Era isso o comentário. Então assim, assim, ela não conseguiu. Ela teve um momento que falou assim: gostaria de destacar a partida do. Não, eu gostei de destacar dessa chegada, essa tomada de bola do Paulinho Curuá, que tá fazendo um excelente jogo. E ele já tinha saído pra entrada do show. Aí complica um pouquinho. Né? Então, né? Então, tipo assim, ela fez um jogo com esse tipo de comentário, assim. Entendi. Ela falou assim... ela destacou o jogo de algum jogador que tava muito bem, só que ele não tava bem. Aí ela falou Diego Tavares. Que partida faz o Diego Tavares? Ela falou. Eu falei... mas assim... ela deu uma ênfase no sentido como se fosse uma boa partida. Se fosse com um ponto de interrogação no final, aí... Que partida faz, Diego Tavares? Pois é, né? Só que assim, ela deu assim, Diego Tavares não fez absolutamente nada no jogo. Não dá, cara. Tipo assim... O Remo fez 4 gols, ele literalmente não participou de nenhum, e ele é jogador que joga avançado pela direita. Em questão de transmissão, a gente tem muito a aprender assim, e eu deixo também minha crítica, que é um negócio que eu falo já faz muito tempo, que é... Aqui nas nossas transmissões a gente não tem repórter de campo. Porque qual é a função do repórter de campo? É chegar, fulano, que é narrador, dar uma informação pontual. Substituição, ou se o cara tá voltando de lesão, se vai ter quantos minutos de acréscimo. Cara, eu tava vendo o Remo e Corinthians pela televisão, e aí do lado do Remo fica um repórter local, é comum, né? Times de diferentes estados, você porta repórter que seja do local para trazer mais informações. E cara, na hora de falar do Remo, meu Deus do céu, era 2 minutos, não, porque vai entrar fulano, ele que a segunda-feira sentiu uma dor de barriga, que não sei, não, pontual. Que a mãe dele de Abaetetuba, que tem 92 anos, está assistindo, um grande beijo, dona fulana, sabe? Tipo, não dá, cara. E aí os jogos foram mudados de data também, né? O do Remo foi adiantado pra terça-feira. Porque a Copa do Brasil é só na próxima semana, né? Exato, aí vai ser na terça-feira no Mangueirão, 8 da noite, jogo de volta. Dificilmente o Caeté reverte esse placar. Foi um jogo com time reserva em que o Remo tava também meio apático ali no início e depois que pegou o ritmo... Depois que pegou o gol, na verdade, acordou. Tinha 2 gols, na verdade. Fez a virada, aí dormiu, aí tomou um empate, aí teve que acordar de novo. E o Paysandu, como a gente falou, ele quer jogar esse jogo pra Curuzu na quarta-feira também, 8 da noite. E eu acho que tá meio que acertado, já que vai ser Remo e Paysandu que vão passar dessa fase aí pra semifinal.
É, porque na outra semifinal quem vai pegar o Remo já tá no aguardo, é o Cametá. E o Águia, que passou do Castanhal, vai Jogou pegar... ontem, inclusive. Sim, ganhou de 2-0, já é. tinha ganhado o primeiro jogo de 2-1 e deve pegar o Paysandu aí na semifinal. Exatamente. E aí, assim, fica assim a semifinal, teoricamente, praticamente, né? Remo e Cametá. Sim. E Paysandu e Águia de Marabá, né? Eu sou Águia de Marabá, sou um marabaense desde criança. É, justo. E aí a gente vai agora... Inclusive o Fabinho, com esses 2 gols, encosta ali um dos líderes da artilharia. Foi o 7º gol dele nessa temporada, se eu não estou enganado. E o 6º no Paraense. Exato. E a gente vai falar do charmoso Brasileirão que começou nesse fim de semana com 10 jogos. E eu vou te dizer, 10 bons jogos. Assim, a gente vai, assim, média de gol acima de 1, quase 2 por jogo. A média de gol foi boa, mas... Não teve um jogo 0-0, Mas mas o Inter mantém o seu padrão Eu ia falar isso! de empate. Não, em Fortaleza e Inter foi horroroso! Não, assim, foi horroroso, mas é um jogo bom, porque pra mim jogo bom tem que ter gol. Sim. Jogo que não tem gol, pra mim, os caras não entraram em campo. Pode ter uma boa defesa, mas... Não, mas não entrou em campo. Mas, Porque cara, assim, não, mas o intuito é fazer Internacional gol. e Fortaleza foi um jogo ruim de assistir. Porque se meu tu Deus não do fizer céu. gol, tu não ganha. É verdade. Entendeu? Esse comentário foi tipo o Ronaldo Foi, na Copa do foi Mundo. muito bom. Foi válido. Né? Tecnicamente correto é o melhor tipo de Ó, correto. por exemplo, vou dar um exemplo. Quem abriu a rodada foi o Palmeiras e Cuiabá, 2-1. Sim. Jogo bom, estudado, o Palmeiras não jogou bem. Primeira né? expulsão do Brasileirão, o Abel. Mas é engraçado, né? Que a comissão de arbitragem procurou os 20 clubes para dar palestra para mostrar como que seria A arbitragem. a arbitragem com essas questões de reclamações, né? O jeito de indagar os árbitros e tal. E o único time que não aceitou a palestra foi o Palmeiras. Por que será, né? Inclusive, na palestra, nos vídeos das coisas que não seriam aceitas, tinha um vídeo do Abel. Aí foi por isso que não aceitaram. Tipo assim, como não se comportar, tá aqui o técnico de vocês. Ó. Cara, mas o Abel foi o técnico mais expulso do Brasileirão no ano passado. É engraçado que ele. A entrevista dele coletiva foi o seguinte. Abel, lá na súmula tá que você chamou o juiz de merda. Ele falou, não, entendeu errado. Não, e agora que ele ficou puto que o Bandeirinha veio falar com ele em espanhol. Ele usou português, é a mesma língua. E aí ganha 2-1, o primeiro do Hendrick, né? Sim, o primeiro gol do Depois Brasileirão. o primeiro gol do Hendrick, o primeiro gol do Brasileirão foi dele. E o Cuiabá empata o jogo com o Ranieri ainda no primeiro tempo. E aí fica aquele jogo mascado, né? Mas aí o Cuiabá tem um expulso. E o Palmeiras faz 2-1. Mas mesmo assim, no final, quase leva o gol. O Everton opera um milagre ainda ali. E o campeão do Brasileiro 2022 começa o ano com uma vitória. É, um dos candidatos mais fortes ao título. A gente vai falar agora do outro candidato despontando aí, que o Fluminense... 3-0 no América Mineiro. América Mineiro que não é um time fraco, tá? Não é um time fraco. E no início fez um jogo bem equilibrado com o Fluminense. Tanto que o primeiro tempo foi 0-0, terminou 0-0. Sim, aí depois saiu o gol, o primeiro é do Cano, né? O primeiro ou é o segundo que é o do O do Cano? John Kennedy. Não sei, Não, o primeiro é do Cano, o segundo é do John Kennedy depois e o do terceiro é Lelê, que veio do Volta Redonda, né? Que Sim. teve aquele embriólio lá e conseguiu agora a liberação do Volta Redonda. E ele tava envolvido, o Lelê estava envolvido em todas as jogadas de gol do Fluminense, né? Ele fez uma partida excelente aí. O Fluminense do Diniz, que, novamente, é uma equipe muito boa, que tá jogando bem, tá se acertando. Segue o líder. Segue o líder. E tem um fator aí que eu quero muito ver, com o Fluminense indo bem nas competições, como vai ser esse giro de elenco e como o Diniz vai Qual vai ser aproveitar a isso. prioridade, né? Exato, né? Porque o Diniz, a gente sempre brinca que ele não tem título, porque muitas vezes a falta de elenco cobra um preço. Aquele São Paulo dele que perdeu o campeonato pro Flamengo é um exemplo, né? Chegou na reta final, já tava caindo muito, os caras não estavam jogando. E vamos ver se o Fluminense, porque o Fluminense também tem muito jogador acima da idade ali. Já... mas aí montou um elenco melhor do que o dos últimos anos. Não, é o melhor elenco que ele teve já nas mãos. Assim. E aí, assim, por exemplo, tem Lelê, tem John Kennedy, tem o Arias. Tem não, falando fora, que não é do titular. Ah, tá. Né? Tem o menino que veio do Ceará, rapaz. Não vou lembrar. Que jogou até no lugar do Ganso contra o Paysandu. Tá. Né? Então, assim, ele tem, assim, eu acho que ele fez a zaga com Felipe Melo e Nino, então ainda tem David Braz, tem Manuel, que tá contundido. Aí na direita tem Samuel Xavier e o Guga. Na esquerda tem Marcelo e encontrou o Alexander pra jogar do lado do André. Joga ali, pouca né? bola, Marcelo. Não, o Marcelo é jogador, aposentado em atividade. Mas ainda deita. E aí, outro jogo bom, Botafogo e São Paulo. Achei que pra mim era o principal candidato a jogo Já bosta tava da rodada. o carimbo, assim, né? Já estava esperando só pra assinar embaixo.
Mas foi um jogo bom do Botafogo, inclusive, e do São Paulo também jogou bem, mas sucumbiu pro Putfire. O Putfire de John Textor e a demissão do Rogério Ceni cada vez mais bota a cabecinha pra fora, assim. Eu acho que não vai demitir, que os... assim... É ídolo lá, eles têm um certo respeito, e é só por isso que ainda está no cargo, Qualquer né? outro técnico já tinha. O Crespo caiu por menos. Exatamente. E aí o Bragantino e Bahia foi um jogo mais ou menos também, né? Mas o Bragantino ganhou de 2-1 em casa. Atlético Paranaense joga pro gasto também, joga de um time meio mesclado pra ganhar do Goiás, mas... Era importante ganhar depois de ter perdido na Copa do Brasil, né? Mostrar essa força diante da torcida. Mas um time sub-20 ganharia do Goiás também. Isso é justo. Né? E o jogo bosta da rodada que ficou pra Fortaleza e Internacional. Menos pro Mano Menezes, porque 1-1 é um placar maravilhoso pra ele. Na verdade, ele tá numa constante incrível, assim. São os últimos 3 jogos, 3 empates, né? E eu já falei que o Internacional vai fazer 6 empates na Libertadores. E tá caminhando pra isso. O primeiro já foi. É verdade, tá caminhando pra isso. Segundo, essa semana tem Libertadores? Tem, né? Acho que tem. Tem Libertadores essa semana, porque o Flamengo joga contra o Nublense quarta-feira. Eu vejo o segundo empate do Inter aí. Então vamos acompanhar, você ouviu aqui primeiro. E o Vascudo! Jogo surpreendente da rodada esse jogo surpreendente da rodada. Porque o Vasco, 2-1, você pensa que o Atlético Mineiro abriu o placar e o Vasco foi buscar... Não, o 10 Vasco, minutos fez 2-0. 2-0, impressionante. Impressionante o jogo que fez o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro busca o 2-1. Aí no final do primeiro tempo ainda, e o segundo tempo é martelando em cima. O Vasco não ficava 5 segundos com a bola no segundo tempo. Cara, e o final tava desesperador, parecia final de mata-mata. Era o Atlético desesperado, jogando bola em cima, e chuveirinho, e cruzamento, e bola na área, e não foi. E assim, muito por conta do goleiro também. No segundo tempo ele nem fez tantas defesas assim difíceis, né? No primeiro tempo, ele de fato salva o Vasco de já de sofrer empate no primeiro tempo. Mas no segundo tempo aí não fez tantas defesas, mas o volume do jogo do Atlético Mineiro daquele abafa, né? Foi muito grande, mas sem muita criação, assim. O Hulk deu uma traulitada de fora da área, mas foi em cima do goleiro, o goleiro salvou, assim, mas nada muito como ele tinha feito as defesas no primeiro tempo, né? E o Flamengo jogando aquele jogo preguiçoso, mais ou menos, faz 3-0 no Tá de férias Curitiba. aí do Flamengo, né? Vai começar agora a levar uns tapas na cara a partir de hoje, né? São Paulo vai chegar, necessito reforços. E aí vai mudar. Hijo de puta, corre! Quero ver como vai ser o Calvo da Gávea agora comandando o time. É o Mini The Rock. Mini The Rock é muito bom. Mas o Curitiba é um dos times que a gente acha Ou Curirim também, pode ser o Curirim. Curirim, eu acho que pelo tamanho dele, Curirim é melhor. Curirim da Gávea. Mestre Kami também, porque ele é mais velho, pode ser, né? É verdade. Mestre Kami tá aí, o Mestre Kami da Gávea. Mas agora é o seguinte, seguinte, as artes dos fãs. O Mini The Rock é muito bom, cara. Porque ele é todo assim, trocadinho, né? E ele sempre tá com a cara meio sisuda, assim. O Marinho falava, né, que no Santos, ele tinha acabado de fazer uma tatuagem de costa inteira e o São Paulo sempre chegava assim... Pá! Eu vou tentar atuar aqui pra vocês, tá? Mas eu vi um vídeo muito bom. Eu tirei até o óculos, assim, pra vocês conseguirem perceber, assim, a atuação. Saiu um vídeo, no momento que o Gabigol faz o segundo gol do Flamengo. Ele tá aqui sério, assim, pra câmera, assim. Não, ele tá sério olhando pro campo e o cara tá de baixo filmando ele, assim. Aí Gabigol vai, bate o pênalti, faz o gol. E não esboçou uma reação e foda-se. Até porque ele sabe que o Gabigol é um dos piores jogadores do ataque do Flamengo. Esse corte vai ser ótimo. Mas... Até porque, inclusive, não tem como o Pedro, se for pra jogar de centroavante número 9, o Pedro é impossível ser banco pro Gabigol. Isso eu concordo. O Pedro são 17 jogos e 15 gols nessa temporada. O Pedro vive uma fase muito melhor do que o Gabigol, isso não tem dúvida alguma. Desde quando eles começaram a jogar juntos, inclusive. E eu acho que até a média de gol do Pedro é maior do que quando o Gabigol tava no auge? Não, acho que não sei, porque em 2019 o Gabigol tava embaçado, né? Muito mágico. Ele tava... Sabe quando a pessoa... A gente chama aqui de cu pra lua. Não, 2019 nada explica. Até porque ele é ruim. Ruim é forte. Ele pra mim é um jogador que só tem uma coisa. Sorte. Às vezes sorte é o que Aí o pessoal fala assim, não, mas tem que saber se posicionar. Eu falei, tem... É a obrigação dele se posicionar correto. Isso é uma atividade de jogador, né? Tanto que eu digo que é sorte, porque os gols que ele pega de cara a cara com o goleiro, normalmente ele perde. Ele só faz aqueles gols que ele empurra pra dentro do gol, que a bola sobra, igual os 2 da Libertadores, de 2019. Primeira ele e a trave. O segundo, o Pinola, que é o zagueiro do River Plate, falou assim, faz!
O Pinola o do Pinola teve um pouco mais ali, que ele pega a bola, corre, o cara vem pra cima, foi bacana, foi Não, legal. mas tanto é que eu não gosto do jeito como ele finaliza, que aquele gol, o goleiro só pegou porque o chute estava muito em cima e foi forte, porque a bola foi literalmente a 2 passos do goleiro. Não dava, obviamente, no chão, o goleiro era alto, não dava pra cair e pegar a bola. Mas não foi uma finalização primorosa ali, mas a gente levantou uma taça, né? O Curitiba é um time que vai brigar pra não cair, né? Tem um Aleph Manga ali, mas... Nossa, eu vi um exagero. É um cara que eu gosto muito aqui, que todo pós-jogo do Flamengo, termina o primeiro tempo e acaba pós-jogo eu mostro o vídeo pro Robertinho, pro Rodolfo aqui, que é o Robson Bodão, né? Que ele é indignado. Eu queria ser ele, só não tenho coração pra ser ele. Pra expressar assim, minha indignação, no caso, né? Nesse sentido eu queria ser ele. Porque ele acaba o jogo e começa. Aconteceu um problema seguinte, Léo Pereira foi pego pela polícia, encontrado com ele no carro dele, com a família dele, uma coisa que, meu Deus do céu, não se pode acontecer, o Flamengo tá analisando pra quebrar contrato, não sei o quê. Acharam o Aleph Manga no bolso dele. Eu falei, porra, mas quem é Aleph Manga pra te se incomodar e fazer um vídeo? Encontrou o Aleph Manga no bolso, eu sempre acho muito boa essas porra. Não, mas quem é o Aleph... Fulano de tal chegando em casa, tirando as chaves do bolso aí, chave, carteira e outro jogador. Eu sempre acho maravilhoso isso aí. Mas aí para você é um Dudu. Beleza. Sei lá, um Yuri Alberto, um Roger Guedes, beleza. Mas Aleph Manga, pô. Aí não tem. É mínimo, é obrigação dele fazer isso. É verdade. E aí o Corinthians ganha em casa, o Cruzeiro depois na volta de 3 anos de Série B. O torcedor cruzeirense, ele não pode, e a gente já falava isso, até porque o Ronaldo já tinha Agora ele foi roubado, né? Só porque o Fagner deu uma cotoveladinha sem nada, né? No mesmo lance ele foi pra quebrar a perna e quebrar a boca. Um homem multiuso. Exatamente. Não, mas aqui foi... E assim, o VAR chamou, saca? Não dá. Na verdade o VAR nem chamou. Não chamou, né? Nem chamou. Mas eu acho que teve análise. A análise do VAR e não chamou, que é pior ainda. Nem chamou. Foi uma jogada que o Fagner, ele não gosta de ser chamado violento, então pra não ser chamado violento, é só você parar de ser violento, Fagner. Porque aí a gente não chama mais exatamente, mas o Wagner é de UFC, MMA, qualquer coisa assim, ele seria melhor do que jogador de futebol. Não é muito difícil também. Então o José Aldo foi. Mas o Corinthians ganha dentro de casa, o que é ótimo pra ele se iludir perder pro Remo de volta na Copa do Brasil. Exatamente. Mas o Cruzeiro não pode aspirar muitas coisas. O Ronaldo já falou que a briga aí é para meio de tabela, né? Talvez beliscar uma Sul-Americana. Mas pelos investimentos, pelo elenco, perdeu o técnico. Curiosamente foi pro outro time do Ronaldo, depois de se demitir, né? Mas o Cruzeiro vai ficar aí fazer uns anos... Valladolid, né? Valladolid. Ele vai ficar uns anos aí se reestruturando, o que... é o ideal, mas é difícil porque do outro lado o Atlético está investindo. Então o Atlético ficando lá em cima na tabela... Não é o Atlético que está investindo. São os mecenas do Atlético que estão investindo. Porque o Atlético não tem dinheiro nem para pagar suas contas. Exatamente. E aí, vendo o rival na tabela, a torcida pressiona. E esse é o lado ruim da SAF para a torcida que se o investidor não quiser que o time vá acima disso, ele não vai. E Jonga, ajuda o Atlético aí que tá foda. Fechando a rodada. O Grêmio ganha na estreia do Luizito Soares no Brasileirão, perdido, né? com pênalti perdido, com gol perdido, com ele se jogando no gramado. Com porrada no final. Mas ganha do... Eu que tô tentando encontrar uma palavra pro Santos. Mas sabe aquele... É tipo uma briga de anão, que o anão nunca vai acertar a tua cara, só se tu se abaixar. Tá. E o Grêmio tava querendo se abaixar. Foi querer tirar uma... E aí quase ele ainda sofre empate do Santos ainda. Sim, foi um jogo que eu achava que o Grêmio ia ter maior domínio. Foi um jogo muito mais pegado. Uhum. E o Santos jogou bem, tá? Jogou, não, tipo, o trabalho do Odair Hellmann é a longo prazo, porque esse Santos que ele pegou é uma terra arrasada que, meu Deus do céu. Bruno Mezenga estreou ontem, mas logo que ele entra depois do Soteldo é expulso. Aí fode com... Soteldo que tava voltando também. Voltando, né? De de lesão e já é expulso, porque tinha pegado um cartão da reclamação que agora os árbitros não aceitam o cara chegar gritando em cima dele. O cara chegou gritando, o juiz já pega aqui, ó, cartão amarelinho. O que eu acho um pouco exagerado, mas eu concordo, porque eu acho que a gente vai ter uma reeducação do jogador brasileiro. E a gente já falou disso aqui, por exemplo, eu acho o jogador indo peitar, literalmente de encostar no juiz, é amarelo, cara. É amarelo. Tem que ter um respeito de ambas as partes, assim, como eu acho que o juiz também não tem que ofender nem nada, tem que ter esse respeito da parte, cara. Não pode encostar no juiz. Eu lembro de um jogo do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, onde o Vasco tinha um jogador famoso por brigas e fazer yoga, que era o Luiz Fabiano. Sim. Né?
Tinha um árbitro no Rio de Janeiro, não sei se ainda tá apitando porque eu nunca mais vi, que é o Índio. Não sei se tu sabe quem é. O Luiz Fabiano fez uma falta e deu cartão, assim. Aí o Luiz Fabiano chegou, encostou nele assim, aí ele fez uma cena assim. Tipo como se o Luiz Fabiano tivesse empurrado muito ele e tirou outro cartão e expulsou, assim. Eita. Eu acho que, assim, o futebol brasileiro tem que ser reeducado e eu acho que é uma maneira radical essa, como a comissão de arbitragem adotou como para esse ano no Brasileirão. Sim. Mas eu acho que talvez seja a maneira que o jogador brasileiro vai conseguir entender que você não pode mais chegar de forma muito ríspida no árbitro. Porque na Europa a gente vê, sai lance que vai pro VAR, os caras já não chegam pro juiz e ei, não sei o que, vá. E tem que olhar, cadê o... E os jogadores brasileiros fazem isso, né? Faz isso daqui pra olhar lá no VAR, pra, tipo, apontam a cabine pro técnico. Os caras fazem montinho em cima do VAR, tipo... Aí os caras apontam pra cabine, assim, tipo ali na geladeira da Heineken, que é a cabine. Aí ele fala, tipo, pra ir pro árbitro ir lá. Na Europa ninguém faz isso. Sabem que se for, tipo assim, tem vídeo. Se for um lance pra ser revisado, ele vai ser revisado. É igual o jogador do Santos ontem no pênalti do Soares. O Messias leva um drible do Cristaldo dentro da área. Ele dá o bote, o Cristaldo tira a bola, né, que ele dá o corte. E o Messias pisa no tornozelo direto. E não foi uma entrada, tipo assim, pisei sem querer. Ele deu o bote com assim, tipo, na lateral, com o pé assim. E ele pisa o pé inteiro, crava em cima da chuteira do jogador do Grêmio. Quando o juiz volta e marca o pênalti, ele fala assim, nem toquei nele. Que isso, meu Deus? Eu falei, como assim, gente? O cara literalmente pisou e muito. Foi muito pênalti, não foi pouco. E assim, vai ser uma reeducação. Eu acho que é uma maneira até plausível de você tentar. Só que esse ano é um ano de muito cartão amarelo e muita expulsão. Esse ano vai ter. Então, eu vou sentir muita falta, porque eu gosto quando o jogador vira pro juiz e faz assim. Eu acho. Tanto que o Gabigol, né, no jogo do Flamengo, teve um lance que foi querer pedir pênalti, e ele simplesmente só correu na direção do árbitro e fez assim, o árbitro já tava assim. Gabigol vai ser muito expulso. Aí o Gabigol fez assim, eu nem falei nada, tipo assim, não falei nada. Ele falou, você correu na minha direção e já veio reclamar. Não existe mais esse comportamento, não pode ser feito. Vai ter muita expulsão. Vai ter muito cartão amarelo. Eu acho que vai ser como é que eu posso dizer? Recorde de expulsão do Abel Ferreira no Brasileirão. Então, você que tá aí no site de aposta com o dedo coçando, já sabe, pode apostar. Bora ver os jogos da segunda rodada aqui pra ver quem a gente consegue destacar legal. O Brasileirão, eu gosto de falar do Brasileirão, olha. Fluminense, Atlético Paranaense, em casa, né, no Maracanã. São Paulo e América Mineiro, Cuiabá e Red Bull. Olha, esse jogo aqui vai ser bom, né? Cruzeiro e Grêmio vai ser interessante. Vai ser legal, Cruzeiro e Grêmio. Internacional e Flamengo, mais 1 a 1, um empate. mais um empate. Um empate aí à vista. Olha, Vascudo e Palmeiras. Vasco e Palmeiras. São Januário. Coitado do Vasco. Santos Domingão. e Atlético Mineiro. Esse jogo tá com uma carinha de 2-1 pro Santos, pro Cudê ficar um pouco mais brigado com a diretoria. Curitiba e Fortaleza. Acho Fortaleza. que o Fortaleza leva. Acho que o Fortaleza mais time que Curitiba. Goiás e Corinthians, meu Deus. Goiás e Corinthians. E Bahia e Botafogo pra encerrar a rodada. Assim, não adianta destrinchar a tabela de Brasileirão agora, porque é um jogo, né? Enfim, mas o Fluminense tá liderando por conta de cartões amarelos que levou menos que o Flamengo. Exatamente. Então é isso. É isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, além das aqui do YouTube. Você pode encontrar a gente em todos os agregadores de podcast, no TikTok, no Instagram. Segue a gente que é de graça, deixa um comentário e até a próxima. Falou, rapaziada.